livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Vou ministrar uma palavra que eu já ministrei aqui algumas vezes, mas tem algumas palavras que o Senhor tem me chamado a atenção, que eu devo ministrar outra vez, porque são temas de absoluta relevância, que todos nós precisamos estar atentos. E o tema dessa mensagem é a volta de Cristo. Todos nós precisamos, como diz a palavra, nos animar, nos exortar e nos encorajar com essas palavras. Jesus vai voltar. Essa é uma esperança que nós temos que nos alimentar todos os dias. É uma bendita esperança, como diz Paulo escrevendo a Tito. Uma bendita esperança que está sendo acalentada, esperada por todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. Eu queria pedir que você ficasse de pé por um instante. Vamos ler em respeito à palavra de Deus. Mateus capítulo 25 conta a história ou a parábola das 10 virgens. Jesus ensinou muito a seus discípulos através de parábolas. Parábola era uma história que Jesus contava para exemplificar um princípio ou algo que ele estava querendo ensinar para os seus discípulos. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 25, versículo 1 em diante, diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, diga comigo, apercebidas. Outra vez, apercebidas. Entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Bendito Deus, nós te damos graças porque o Senhor proferiu essa parábola aos seus discípulos quase 2000 anos atrás, e pela permissão do Espírito Santo, esse registro chegou até nós, para nos ensinar nessa noite, Senhor, algo tão precioso, algo tão importante para as nossas vidas, algo que vai acontecer em breve. E isso aqui, Senhor, sabemos, o que Jesus está ensinando não tem nada a ver com previsões de final de ano, não tem nada a ver, Senhor, com previsões de videntes ou de astrólogos ou de outras pessoas que o fazem a cada final de ano. Isso aqui é algo que foi descrito, afirmado pelo próprio Filho de Deus e que, portanto, sabemos que é verdade, vai acontecer em breve. Por isso pedimos ao Espírito Santo que Ele nos ajude, Senhor, a entender, a receber não só uma informação nessa noite, mas que a gente receba no Espírito uma revelação, Senhor, que vai mudar nossa vida, que vai nos alinhar,
que vai nos ajustar e que vai nos colocar no centro da tua vontade. Assim que nós pedimos que esse lugar seja, mais uma vez, impactado e inundado pela tua bênção, tua graça, tua bondade, Senhor, nos toque nessa noite. Que cada um aqui, Senhor, receba a sua porção. Receba a porção de graça e de favor do Senhor na sua vida. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Todos dizem um amém vigoroso? Amém. Você pode assentar, querido. Meus queridos, essa é uma parábola que ela é exclusiva do livro de Mateus. Ela não tem nenhuma, não é mencionada em nenhuma outra. Eu vou só dar um tempinho para que cada um possa encontrar lugar. Aqui na frente tem lugar, viu, gente? Que você tem um lugar perto de você, levanta sua mão assim, ó, para que todos possam se assentar. Obrigado. Logo, logo nós vamos ter nosso templo maior, gente. Amém? Você crê comigo? Amém. E Jesus, então, toma um fato ou um traço da cultura da época para ensinar um princípio. Jesus ensinou várias vezes a respeito da sua segunda vinda. Quando falamos da segunda vinda, estamos falando de uma que vai acontecer ainda no futuro. A primeira vinda dele já aconteceu, ele se tornou um bebê, nasceu em Belém, e nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, está assentado à destra de Deus, mas vai voltar um dia. Quem vai dizer amém comigo? Amém. Então ele toma essa característica, ou essa maneira de o que acontecia no Oriente, por exemplo, o noivo, ao ficar noivo, ele prometia voltar. E era costume que a noiva não sabia o dia que ele iria voltar. Era costume. Ele ficava noivo, era praticamente um casamento, não era ainda as bodas, né? Que o casamento também era chamado de bodas, mas era um compromisso firmado, ou seja, nós já decidimos que vamos nos casar, já temos o apoio e a bênção dos nossos pais, apenas vai haver um tempo em que havia um compromisso dos dois, do noivo, ele deveria voltar para sua casa e preparar o lugar onde os noivos agora iam morar depois de casados. Era a responsabilidade do noivo. Enquanto isso, a noiva ficava na casa dos seus pais, se preparando, ela deveria estar preparada, porque ela não sabia o dia que o noivo viria. E, portanto, quando o noivo voltasse, se ela não estivesse preparada, não havia casamento. Por isso que ela tinha que estar preparada, esperando o seu noivo voltar, embora ela não soubesse nem o dia e nem a hora que ele voltava. Fico pensando hoje como é que seria isso. Todo dia essa noiva estava no cabeleireiro, fazendo as unhas. Era difícil, né? Mas era o que acontecia naquela época. Normalmente essas festas aconteciam à noite, porque o Oriente, lugar muito quente, era mais a temperatura amena, mas também os noivos costumavam chegar ao entardecer, era mais ou menos o que acontecia. Ainda que eles poderiam demorar, poderia se estender pela noite, e é o caso desse acontecimento aqui que Jesus menciona. Aconteceu por volta da meia-noite. Por causa disso, eles precisavam de lâmpadas. Não havia luz elétrica naquela época. Eram lâmpadas que se colocava azeite ou óleo, com os pavios, né? Colocava fogo ali e aquela tocha ficava iluminando. Mas o azeite ia se consumindo. As lâmpadas, durante o sono, como aquelas noivas de Jesus, que elas adormeceram porque o tempo estava demorando, né? E avançando pela noite, elas adormeceram. E aí, durante o sono, durante a noite, essa chama enfraquecia. E era necessário que esse pavio fosse, né, puxado para cima, arrumado, né, colocado mais óleo ali naquela lâmpada. E de modo que era normal e corriqueiro que essas pessoas, ao carregar as lâmpadas, também carregassem uma vasilha de azeite sobre essa lente do lado.
O texto diz que todas essas virgens, eram 10, todas elas dormiram. Entretanto, não se censura aqui o fato delas dormirem, porque diz que todas dormiram de cansadas que estavam. Mas o que as torna prudentes ou nécias, como diz o texto, não é o fato de terem dormido, mas as sábias ou as prudentes, pensando que poderia haver um tempo maior e essa espera fosse mais prolongada, elas trouxeram óleo de reserva na sua vasilha para reabastecer essas lâmpadas, enquanto as tolas ou as nécias não se preocupavam com isso. À meia-noite, diz o texto, Jesus diz, olha, as noivas ouviram, eis o noivo, sai ao encontro dele. E naquela correria, se levantar, se arrumar, pegar as lâmpadas, e nessa correria toda, naquela expectativa, o noivo chegou, finalmente o dia chegou, finalmente as bodas, vai ser uma festa, e o noivo vinha com seu séquito de amigos, que eram seus amigos mais chegados, e era um alvoroço na cidade, porque ele vinha com alguns vinham com pessoas tocando e fazendo muito barulho, e era uma festa. E assim também as amigas da noiva também iam com ela. E o noivo ia até a casa da noiva, se encontrava com ela, e eles iam, noivos e amigos do noivo, iam para a casa onde eles iam morar, e ali faziam uma festa, e eram umas bodas. A diferença entre essas duas, ou esses dois tipos de pessoas, as nécias e as prudentes, é que enquanto as prudentes também tivessem adormecido, elas estavam preparadas ao invés das nécias. As nécias nem estavam aí, tinham lâmpadas, estavam esperando pelo noivo, mas elas não tinham azeite sobressalente. E Jesus toma essa figura e faz uma aplicação à sua segunda vinda. E a pergunta que vem para nós hoje é: como será, pastor, a segunda vinda de Cristo? Como será a volta do noivo? Já ouvi falar sobre isso algumas vezes, ou não sei se você já ouviu falar, mas a Bíblia fala muito acerca desse episódio que vai acontecer em breve e que você precisa estar preparado para ele. Porque ninguém nessa terra, nem os que estiverem vivos e nem os que já morreram, poderão ficar ao largo desse acontecimento. Nenhum deles passará incólume a esse acontecimento, porque ele vai marcar definitivamente o início da volta definitiva de Jesus para implantar o seu reino nessa terra. Como diz a canção, em breve os reinos desse mundo seguirão as leis de Jesus. Você sabe que um dia isso vai acontecer? Você vê tanta gente fazendo o que não deve, você vê tanta lei errada, você vê tanta corrupção, tanta imoralidade. Um dia, todos os reis, todas as nações, todas as etnias, todos os governadores, todos nós seguiremos as leis de Jesus e vai ser céu na terra nesse tempo. Quem deseja esse tempo, diga amém. Mas como será essa volta? Que ambiente nós estaremos? Quais sinais teremos da sua vida? Será que alguém vem avisar antes, um dia antes? Será que um anjo vem avisar, dizendo, olha, se prepara porque é amanhã? Não, um anjo não vem avisar, porque Jesus já nos deu algumas dicas de quando isso vai acontecer. A primeira característica que eu queria mencionar para você hoje, quando será a volta de Jesus, é que quando ele voltar, nós encontraremos uma geração marcada pela distração e pelo entretenimento. Você acha que já chegou isso ou não? Distraído, todo mundo distraído, é somente sobrevivendo, a vida está correndo e tudo bem. É assim que Jesus fala em outro texto, em Lucas capítulo 17, quando ele está falando mais uma vez sobre a sua segunda vinda, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo comia, bebia,
casava-se, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E foi a mesma coisa nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre no céu e destruiu a todos. Irmãos queridos, escute só, não há nenhum problema em comer. Comer é uma bênção, né? Comer junto, então, é maravilhoso. É uma das bênçãos que Deus nos deu, foi comer junto. Né? Daqui a pouco você vai voltar para casa ou vai sair com alguém, né? vai sair com os irmãos da sua célula, vai sair com seus amigos, vai, quem sabe, comer uma pizza, um cachorro quente, ou sei lá, né? Vai para casa. É ótimo fazer isso. Isso não é o problema. Comprar e vender não é o problema, desde que seja honestamente. Plantar, colher, construir faz parte da vida. Mas essa expressão está dizendo que as pessoas estão tão ocupadas com essas coisas, com a sua própria sobrevivência, estão tão ocupadas em casar, se dar em casamento, ou não quer mais se casar hoje, e não sei o quê, e estão tão ocupadas com sua própria vida que não percebem que isto aqui que estamos vendo e vivenciando é apenas uma gota d'água no oceano. O tempo que nós passamos aqui vivos, quanto tempo você acha que vai viver? 70, 80, 90, 100 anos? Quem recebe 100 anos aí? O que é isso diante da eternidade? Nada. A eternidade não se mede. Tal é a relação do infinito. É nada o que nós vivemos hoje. Então, como que nós estamos vivendo a nossa vida, irmãos? Muitos estão vivendo desapercebidos. E muita gente que não é somente que não conhece a Deus, gente até que diz que conhece, vivendo, gastando sua vida somente em coisas que vão perecer para sempre um dia. E adormeceram, ou adormecem espiritualmente, como aquelas virgens. Elas adormeceram. Mas há algo que também precisamos cuidar, irmãos, porque além de ser um tempo marcado por distração, entretenimento, busca pelo prazer, também temos um tempo marcado pela apostasia. Apostasia é um tempo em que as coisas de Deus começam a não ter mais relevância. Nós já estamos vendo isso acontecer em vários lugares do mundo. Há muitos países na Europa que isso já é uma realidade muito cruel e dura. As pessoas estavam, mas escuta, Deus, você está falando em Deus, mas isso, você acredita nisso ainda? Eles já perderam a fé. E Jesus diz, olha, vocês tenham cuidado, porque um dia, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? O materialismo, oriundo aí do marxismo, que vem varrendo, tentando varrer a sua fé, vem mentindo para você, e Paulo nos adverte, escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz, vocês tenham cuidado, porque nos últimos dias, o Espírito Santo expressamente diz que alguns apostatarão da fé. Apostatar da fé, irmãos, é alguém que já teve fé e a perdeu. É alguém que já creu em Deus e hoje não crê mais. É alguém que crê no sobrenatural, mas hoje não crê mais, só crê no que os olhos veem. E porque alguém deixou de crer, não significa que não existe. Não significa que Deus não continua existindo. Por isso que nós somos advertidos, tenham cuidado com a apostasia. Sabe como é que a apostasia começa? Quando você deixa de ler a palavra, quando você deixa de orar e buscar o Senhor, quando você deixa de vir para o culto e fica em casa na internet ou assistindo outras coisas na televisão, quando você deixa de ir para a sua célula, quando você deixa de ter comunhão com seus irmãos, quando você deixa de alimentar a sua fé, porque a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Então não deixe de perder sua fé. Não perca a batalha da fé, irmãos, porque a fé é através dela que nós acessamos todos os recursos de Deus, e você pode acessá-los, eles estão à sua disposição através da fé. Quem recebe, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Mas a Bíblia diz também que a vinda do Senhor será de repente como um relâmpago.
Não vai ter anúncio, não vai ter manchete, dizer, olha, amanhã, daqui uma semana. Você já viu um relâmpago? Quanto tempo dura um relâmpago? Psst, psst. Pronto. Jesus já foi. É assim que vai ser a vinda do Filho do Homem. Isso está lá escrito em Mateus 24, versículo 27, como Jesus diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser de repente. A Bíblia diz também que ninguém sabe o dia e nem sabe a hora. Se você ver alguém marcando a data da volta de Jesus, pode afirmar com todas as letras que esse cara é mentiroso, enganador. Jesus disse, ninguém sabe daquele dia, Mateus 24, 36, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe. Jesus não disse que a gente pode marcar o dia nem a hora, Ele disse que a gente pode saber o tempo. Ele disse, vocês poderão discernir o tempo em que isso vai acontecer. Uma outra característica desse tempo, da volta de Jesus, está em Mateus 24, versículo 7, que diz assim, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Uma característica do tempo em que Jesus está voltando pela segunda vez, é que haverá guerra, fome, pestes e terremotos em vários lugares. Aí você pergunta, mas peraí, pastor, desde que eu me entendo de gente que tem acontecido terremoto, peste, guerra, isso aí, guerra para lá e guerra para cá. É verdade. Só que tem um dado que talvez você não saiba e eu vou revelar para você agora. Você sabia que do ano 1000 ao ano 1800, portanto, num espaço de 800 anos, houve 21 grandes terremotos registrados. Um grande terremoto é aquilo que os sismólogos chamam de um terremoto que foi acima de 6 graus na escala Richter. Acima de 6 graus. Em 800 anos, houve 21 terremotos. De 1800 a 1900, portanto, no espaço de 100 anos, houve 18 terremotos. Quase a mesma coisa que em 800 anos. Percebe já a diferença? Do ano 1900 a 1950, portanto, um espaço de 50 anos, houve 33 grandes terremotos. É mais que o dobro. De 1950 a 2000, segunda metade do século XX, sabe quantos grandes terremotos tiveram? 126. E somente nos 10 primeiros anos desse século XXI, só nos primeiros 10 anos, já houve 193 grandes terremotos. Ou seja, se você somar todos os terremotos que aconteceram nos últimos 1000 anos, até o ano 2000, os que aconteceram nos primeiros 10 anos desse século, já é quase a mesma coisa de todo esse tempo. 1000 anos, 10 anos. É o cumprimento dessa profecia ou não? Você acha que sim ou não? Com certeza. Com certeza. Nunca vimos tantos furacões, tantos terremotos, tantos tsunamis. Nunca vimos tantos fenômenos da natureza aumentando de forma tão intensa nos últimos dias. Mas a última característica que eu quero compartilhar com você é o que está lá escrito em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Diz que muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Como que alguém pode ficar correndo de uma parte para outra, se não tiver transporte para isso? Você sabia que todos os meios de transporte, é claro que estamos falando de aviões, carros, etc., não estamos falando de cavalos, né? Todos os transportes, todos os meios de transporte foram inventados nos últimos 100 anos. Todos eles. Permitindo que os homens vão de uma parte para outra. Você possa tomar um avião aqui
e almoçar numa outra capital do mundo, e tomar outro avião e jantar numa outra capital, e toma outro avião e vai dormir num outro país, porque as distâncias foram encurtadas por essa possibilidade de se mover rapidamente através do planeta. E o conhecimento, o que vocês acham que está acontecendo hoje? O conhecimento disponível na internet é simplesmente espantoso. Ninguém dá conta de pesquisar tudo que tem na internet. Levaria bilhões de anos para uma pessoa só tentar pesquisar tudo que está escrito ali. Daniel diz assim, Daniel 12, versículo 4, mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Uma primeira marca de uma virgem prudente, ou das virgens prudentes, é que elas estão apercebidas. Diga comigo, apercebidas. Mateus 25, 10 diz que as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Irmãos, sabe o que isso significa? Em outras palavras, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Não deixe de entregar sua vida a Jesus hoje, para fazê-la amanhã. Faça hoje. Não deixe de perdoar alguém hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe de pedir perdão a alguém hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe de santificar hoje. Faça hoje. Não deixe para amanhã o bem que você pode fazer agora. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Vigie. Mateus 24, 42, Jesus mais uma vez diz, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ele virá, só sabemos disso. Estar apercebido, irmãos, é ter óleo nas suas lâmpadas. É não permitir é não ficar distraído com as coisas desse mundo, enquanto a sua lâmpada vai secando e você não reabastece. Você sabe o que significa óleo? Todos os estudiosos da Bíblia são unânimes, eles não conseguem divergir nesse caso. Todos eles são unânimes para dizer que esse óleo que Jesus menciona aqui nessa parábola é o Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Você tem reserva do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? A pergunta é, quanto tempo você gasta com o Espírito Santo por dia? A gente está cheio daquilo que a gente ama. A gente está cheio daquilo que a gente gosta. A Bíblia diz que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. O que você vive falando? É aquilo que está lá no seu coração. Você é cheio do quê? Você não precisa conversar o dia inteiro com uma pessoa para saber do que ela está cheia. As primeiras conversas com ela, você já sabe. O que ela está cheia, ela está transbordando. Se ela está cheia de Jesus, ela vai falar de Jesus, não tem jeito. Se ela está cheia do óleo do Espírito Santo, ela vai transbordar para você, ela vai abençoar a sua vida. Está cheio do Espírito Santo, está cheio do óleo, é ter reserva do óleo. Irmãos, quanta gente hoje gasta tempo com tudo, mas não gasta tempo com o Espírito Santo. Mas aonde está isso, pastor? A bênção tríplice que nós chamamos, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo. O que significa a comunhão do Espírito Santo? Significa estar com Ele. Significa andar com Ele. Significa andar nele. E para andar nele, andar com Ele, e andar cheio dEle, eu preciso ter comunhão com Ele. Ou você simplesmente vai na presença de Deus, daqueles crentes que vai e volta. É o bate e volta. Vai na presença de Deus, fala, Senhor, preciso disso. Chega com a lista, né? A lista do supermercado espiritual. Senhor, preciso disso. Estava aqui, ó. Mais tarde eu venho para pegar, viu? E vai viver sua vida. Você quer saber de uma coisa? O tempo que você gasta com Deus, com o Espírito Santo, é o tempo mais bem empregado que você pode ter na sua vida. Você quer que as outras coisas deem certo? Gaste tempo na presença do Espírito Santo, buscando direção para a sua vida.
É lá que você vai ter direção. Quantas decisões erradas nós já tomamos? Quantas decisões emocionais? Escolhemos a pessoa errada, o negócio errado, o lugar errado, a cidade errada. E dá trabalho para desmanchar esses negócios muitas vezes, sim ou não? Não precisa levantar a mão. Todos nós aqui temos um negócio errado que estamos tentando desfazer faz tempo. Não precisa levantar a mão também. Negócio que a gente entrou, que não perguntou para o Senhor. A gente achou que era bom. Esse negócio deve ser bom demais. Tem coisa que parece boa. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final deles é caminho de morte. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós gastamos tempo com Ele, nós vamos ter direção para a nossa vida. Nós vamos saber o que fazer. Nós vamos saber para onde ir. E outra coisa, o que aquelas virgens prudentes têm e que nos ensinam nessa noite, além de estarem apercebidas, é que elas têm uma vida consagrada. Diga para o seu vizinho, as prudentes têm uma vida consagrada. Hebreus 12, 14 diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas não há como chegar na presença de Deus sem ser santo. E santidade não tem nada a ver com o meu esforço, tem a ver com a minha rendição a Ele, sabendo que é Ele que me santifica. Quem entendeu? Virgens prudentes têm uma vida consagrada e não vivem flertando e nem se prostituindo com o mundo. Não vive se prostituindo com as coisas desse mundo, querido. Fica esperando, está esperando o noivo. A noiva se cuida. O Espírito Santo está cuidando da noiva. A Bíblia diz que o Espírito Santo está ataviando a noiva, preparando a noiva. Não precisa se preocupar com o cabeleireiro, com as negócios, as roupas, porque o Espírito Santo é tudo isso, é o cabeleireiro por excelência, é o manicure por excelência, é o que passa os cremes por excelência, é o que põe lá, o que mais? Que bota as coisas tudo em cima, o Espírito Santo vai cuidando da noiva, limpando, tirando as coisas, né, que não presta, vai passando aqueles cremes, aqueles perfumes, vai preparando o vestido, é maravilhoso, vai preparando a festa, o Espírito Santo está preparando tudo, e por isso você precisa ser fiel a esse noivo. Nós não podemos, irmãos, embarcar na prostituição desse mundo. Esse mundo é nojento, esse mundo só ensina o que não presta, esse mundo é corrupto, esse mundo é infiel. E estão tentando ensinar isso a nossas crianças na escola hoje. Diga misericórdia. Essa semana eu vi uma dessas aí, não sei se é atriz, o que ela é. Essas abençoadas, né? Dizendo, repercutindo uma história, não sei de quem, que não vale a pena saber também, né, dizendo que a infidelidade é algo que estimula a criatividade do ser humano. Você acredita num negócio desse? E muitas vezes a gente está achando isso bonito, porque quem está falando isso tem lá um título de psicólogo, de psiquiatra, de pós-doutor não sei das quantas, de terapeuta familiar. Moço, quem tem um terapeuta familiar desse não precisa de um demônio, ele já faz o papel do capeta. Sai fora disso, meu irmão. A noiva está sendo ataviada. Irmãos, todas as passagens na Bíblia Sagrada, e olha que são mais de 2.400 referências à volta de Jesus nas Escrituras Sagradas, e todas elas apontam para um lugar só. Todas elas vêm carregadas de instrução para uma coisa só, chamada santificação. Todas as vezes que Jesus está falando sobre isso, Jesus está dizendo, santifique-se, santifique sua vida. Exortações para a nossa santificação diária. Porque, irmãos, a volta de Cristo e todos esses sinais que nós temos disponíveis, todas essas marcas de um ambiente que vai marcar a volta de Jesus, não tem nada a ver com para você calcular dia, nem hora, nem tempo. Tudo isso tem a ver para uma coisa só, é tempo de você se santificar. Aponta para a santificação, sem a qual não vai ter casamento. Sem a qual não vai ter bodas,
sem a qual vai ficar que nem as virgens nécias sem óleo nas suas lamparinas. E por último, terceiro e último lugar, além delas serem apercebidas, têm uma vida consagrada, essas virgens prudentes são conhecidas de Jesus. Você é conhecido de Jesus? Jesus te conhece? Ou você tem um relacionamento com Ele apenas de empregado? Ou de alguém que é beneficiado pelas coisas de Deus, da igreja, mas você não tem um relacionamento com Ele? Olha o que Jesus diz ao final dessa parábola. No versículo 10 do capítulo 25, diz que saindo elas para comprar, se referindo às virgens nécias, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ela para as bodas, e fechou-se a porta. Escute isso, querido, escute isso, olhe para mim. Quando Jesus voltar, a porta vai se fechar. Eu não quero que você venha para Jesus por causa do medo de ficar de fora, porque essa seria uma motivação, ainda que se você só tiver essa, vá assim mesmo, que é melhor do que você ficar de fora. É melhor. Que fora vai ficar os cães, fora vai ficar o ranger de dentes, fora vai ficar aqueles que vão ser lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Mas a motivação principal não é essa. Como você pode desprezar um amor tão grande que foi revelado em Jesus? Mas um dia essa porta vai se fechar. E depois dessa porta fechada, não tem mais jeito. Foi o que aconteceu, que Jesus deixou muito claro isso. Ele diz, versículo 11, mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu o quê? Em verdade eu vos digo que não vos conheço. No outro texto, Jesus mencionando também a respeito dessa intimidade, desse conhecimento. Jesus fala lá em Mateus 7, 23. Quando as pessoas vão dizer para Jesus, mas Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, falamos em outras línguas, fizemos muitos milagres, como é que nós não vamos entrar no reino dos céus? O que é que Jesus diz para eles? Nunca vos conheci. Mas essa palavra conhecer é muito interessante estudar sobre ela. A palavra conhecer tem a ver com conhecer na intimidade. Não é só, você conhece fulano? Quem aqui conhece Neymar? Melhor jogador brasileiro. Quem conhece? Eu conheço da televisão. Você conhece da televisão? Conhece dos gols belíssimos que ele faz? Craque, né? Craque. Mas eu nunca me encontrei com o Neymar. Não sei como é que ele é. Não sei nada sobre ele. Só conheço a figura, o atleta. Mas eu não conheço ele na intimidade. Esse conhecimento que Jesus está falando aqui é um conhecer na intimidade, é um conhecer. Quando a Bíblia fala que o esposo conheceu a esposa, usa essa expressão de eles entraram em acordo, em intimidade, e foi gerado um filho. É a intimidade que leva à geração de filhos. E essa palavra que Jesus está usando aqui, eu não conheço vocês na intimidade, vocês podem até ter feito coisas em meu nome. Vocês podem ter me servido, vocês podem ter tocado, vocês podem ter pregado, vocês podem ter feito muita coisa. Mas se eu não conheço, irmão, se Jesus não nos conhece, nós não temos parte com Ele. Nós precisamos ser conhecidos de Jesus. Quem quer ser conhecido de Jesus? Até mesmo atividades, irmãos, bem-sucedidas, combinada muitas vezes com sinais e milagres. Nunca pense que o fato de alguém ser usado em milagres, em curas e sinais, isso é uma referência segura de que Deus está nesse negócio, porque o diabo também faz isso. Isso não constitui nenhuma garantia, meus queridos, de sermos aceitos no reino dos céus. E nem jamais pode ser um substituto para a santificação pessoal. A vinda de Jesus, a volta de Jesus, vai ser feita para os santos.
santos santificados em Cristo Jesus. Nenhum de nós aqui pode ser santo por nós mesmos. Nenhum de nós pode nos santificar a nós mesmos, mas Jesus pode. Jesus nos santificou. E sabe como nós conhecemos aqueles que são santos e que são conhecidos de Jesus? Em João capítulo 14, versículo 21, ele disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me conhece. Ninguém ama sem conhecer. E ninguém pode dizer que conhece se não ama. Esse é o nível que Jesus deseja para os seus filhos e para as suas filhas. Nós queremos aprender com essas virgens prudentes. Você está apercebido? Não se distraia. Não perca o rumo. Esteja apercebido. Seja cheio do óleo do Espírito Santo. Isso tem a ver com você. Irmão, escute isso. Não, uma vida precisa estar aos pés do Senhor todo dia. Tem pessoas que acham que vêm no culto dia de domingo e esperam para o próximo domingo. Querido, isso não é suficiente. Você precisa ter seu tempo a sós com Deus todo dia. Você cavando seu poço. Você colocando na sua agenda um tempo de buscar o Senhor, ler a palavra, pedir: Senhor, fala comigo nessa palavra. Eu não quero só ver a letra, eu quero ver o Espírito Santo falando comigo aqui. Você não pode prescindir de estar numa célula, de estar num lugar com um ambiente, com irmãos, onde você vai aprender junto, orar junto, buscar o Senhor junto. Você não pode prescindir de estar numa relação de junta e ligamento com seu irmão, com sua irmã, num discipulado, numa comunhão, onde você é ajudado um pelo outro. Porque, irmãos, existe sim, está aí, as portas, o noivo está às portas, e nós podemos dormir nesse tempo, nós podemos deixar de lado e perder o time de abastecer as nossas lâmpadas. É tempo de abastecer as lâmpadas, é tempo de você ter reserva nas suas vasilhas, é tempo de você ser cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. É tempo de você buscar, é tempo de você se levantar, é tempo de você buscar o Senhor, é tempo de buscar a face de Deus. Porque Ele vem buscar, e Ele vem casar, e Ele vem para as bodas com aqueles a quem Ele conhece. Os que Ele não conhece vão ficar de fora das bodas. Quantos aqui querem fazer parte dessas bodas? Então fica de pé, onde você está, nós vamos orar.